Olá pessoal, hoje falaremos sobre a gênese da autonomia estética. Costuma-se definir o século XVII, a época clássica, como a da razão triunfante, e o século XVIII, o século das luzes, como a razão esclarecida. E são as concepções racionalistas, por influência principalmente de Descartes, que dominam as criações humanas, como a moral, a ciência, a arte e a filosofia. E Descartes, por meio do cogito, do penso logo existo, da dúvida, do pensar e da existência, a partir da identidade desses três momentos, que não é alcançado pela via dedutiva, mas pela intuição, é que Descartes busca as primeiras certezas, baseadas nas noções de clareza e distinção. E por que a estética somente pode ser concebida como uma disciplina autônoma somente no final do século XVIII? Bom, para entendermos isso, temos que voltar a Descartes. Segundo Descartes, o ser humano é senhor e dono da natureza. E por natureza devemos entender tanto a parte natural, estudada pela física, química e biologia, como pela parte estudada pela moral, como as paixões e os afetos. Portanto, vemos aqui uma supervalorização da razão sobre a sensibilidade, sobre as faculdades sensitivas. Claro, sabemos que Descartes nunca tratou da filosofia da arte, mas num texto, quando ele tinha 22 anos, ele falou que o belo era definido a partir de proporções matemáticas. Porém, Descartes atém-se ao relativismo do gosto, sempre individual, sempre dependendo da concepção de cada indivíduo. Portanto, não é possível medir o belo, ou submetê-lo a um cálculo científico. A ciência, segundo ele, visa o universal, já o belo se atém ao sentimento individual. E a reflexão de Descartes sobre o julgamento do gosto termina onde um século e meio depois começará a concepção estética kantiana. Assim, a visão estética cartesiana ela se dá a partir de uma comparação entre aquilo que agrada aos sentidos e à alma, ao sensível, ao inteligível, e ao corpo e à alma. Apesar de Descartes possuir um dos sistemas mais ambiciosos do período moderno, ele não consegue definir o que é a arte, e ele não faz assim uma filosofia da arte. E Kant, partindo de onde Descartes parou, faz um julgamento sobre o belo, principalmente do belo ser ao mesmo tempo universal e singular, e particular, e pessoal, ou o belo ser visto a partir de uma universalidade particularizada. O grande debate presente no século XVII é se o belo obedece a regras exatas ou ele depende do sentimento. Será que a verdadeira beleza está acima de toda regra, independente da razão? O belo depende do gênio ou da técnica? Mas a partir da metade do século XVII surge a suspeita de que a razão não é una, absoluta, e de que há outras formas de conhecer além da razão. E surge também a ideia de que talvez o sentimento não seja algo totalmente enganoso ou desregramento dos sentidos. Apesar de que no Renascimento a estética acaba indo em direção à sua emancipação, nesse período há ainda uma confusão gigantesca em torno de conceitos como gosto, imaginação, sentimento, intuição, emoção, paixão e genialidade. Todas essas noções ainda remetem a um não sei que. A própria palavra arte ainda não estava definida, ela ainda era usada no plural acompanhada de um adjetivo, como as artes mecânicas, as artes liberais, todas elas chamadas de belas artes, ainda no final do século XVII. As condições, portanto, da elaboração de uma filosofia da arte autônoma ainda não estavam totalmente definidas. E são dois os obstáculos que se opõem à elaboração de um discurso estético autônomo. O primeiro ponto é que desde o final da Idade Média, a distância entre razão e o seu contrário era infinita. De um lado, a razão onipotente, medida de todas as coisas, e de outro, só haviam noções incertas. Se falava em movimentos ou paixões da alma. A razão dá acesso ao saber. Por outro lado, o seu contrário acaba prendendo a natureza humana em mistérios insondáveis. Sendo que o primeiro obstáculo é essa distância infinita entre razão e seu contrário, o segundo obstáculo se dá a partir de uma proximidade demasiada entre a razão e o seu contrário. Portanto, ao mesmo tempo que há uma distância infinita, há também uma proximidade demasiada. E o que faz a vertente racionalista? A vertente racionalista racionaliza aquilo que lhe escapa, o seu contrário, o gosto, o belo, os sentimentos. Portanto, para darmos um passo decisivo da criação da filosofia da arte de forma autônoma,
é necessário encontrar a distância correta entre a razão e aquilo que seria o seu oposto, que é a sensibilidade em última análise. De um lado, a razão tem que renunciar ao seu poderio ilimitado, a sua visão totalizadora, e de outro, temos que valorizar mais a sensibilidade e mostrar que pela sensibilidade também é possível gerar o conhecimento. A resposta desse problema se dá por meio de um outro tipo de razão, não a razão matemática ou lógica, mas uma razão poética e uma razão estética. E assim, essa razão estética, poética, é o intermediário entre a razão e a emoção, entre a sensibilidade e o entendimento. Há também uma gama de autores no período do século XVII que são empiristas, que eles dão prioridade à experiência em relação à razão. Para o empirismo, a fonte do conhecimento não é a razão, mas a experiência. E eles valorizam mais o objeto no ato de conhecer do que o sujeito. O empirismo também nega as ideias inatas. Claro que o empirismo não nega a razão, mas ele defende que toda ideia ou representação é a posteriori aos sentidos. Portanto, tudo o que eu concebo ou imagino supõe uma percepção, uma sensação. E nenhuma concepção, imaginação ou representação seria possível sem os sentidos. Em suma, vimos que tanto o empirismo como o racionalismo são duas concepções filosóficas extremamente importantes para o desenvolvimento da autonomia da estética. Se por um lado o racionalismo, valorizando a razão, definia a arte a partir de regras fixas, regras matemáticas, por outro lado, o empirismo, valorizando a via da experiência, destacava a importância da sensibilidade e da emoção acerca do belo, acerca do gosto. Os racionalistas definem que há de um lado a razão e de outro o seu contrário, e eles não conseguem definir esse contrário. Já os empiristas, destacando as falhas do racionalismo, eles acabam dando um estatuto filosófico a esta outra razão, a este mundo em que a razão não abarca, portanto, ao mundo da sensibilidade. Até mais.